Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar sobre como escrever cenas de ação melhores. Eu tô fazendo esse vídeo porque foram muitos pedidos sobre esse tema. É um pedido que eu recebo assim a longo prazo, tá? E eu recebo esse pedido, que eu fiz uma live que eu converti para podcast e já tá aqui já, tanto no canal como também em plataformas de podcast também, para você ouvir como você preferir. Mas como esse assunto é muito pedido, ele é muito amplo, eu decidi fazer mais um vídeo sobre algumas coisas que eu falei de outra forma, tá? Nesse podcast. Então, caso você queira um conteúdo mais longo, mais extenso, né, em todos os sentidos, mais aprofundado até, tem esse podcast, mas como também é um assunto que a gente pode falar dele por muito tempo, eu decidi fazer um vídeo especial só sobre esse tema. Então vão ser 3 tópicos que eu vou trazer aqui que não estão naquele podcast. Os 2 conteúdos são bem complementares. Acho que se você estudar, absorver, né, e ouvir todas as lições desse vídeo de hoje e do podcast, isso vai te ajudar bem mais do que ter só um ou outro. Enfim, indo para o conteúdo, o primeiro tópico, tá, que eu falei de outra forma, mas que agora eu vou entrar como outro ponto de vista que eu falei lá no podcast, é física. Leis da física. A física importa na cena de ação, na cena de batalha. Eu falei um pouco sobre verossimilhança. E a física está dentro da verossimilhança. Esse que é o ponto, tá? Mas eu acho que a física, as leis da física são uma parte em específico. Enquanto verossimilhança como um todo envolve mais questões de que tipo de ferimento levaria à morte e até que ponto a gente pode, né, burlar a morte na narrativa e manter ela interessante, manter ela engajando o leitor. Lei da física é uma parte bem específica dessa verossimilhança. Por quê? Você, obviamente, vai trabalhar com a lei da física de forma específica, né? Talvez de forma exagerada, talvez de forma mais fantástica, né? De repente, na sua história, vai ter uma batida de carro e, de alguma forma, com muita sorte, né, o personagem vai conseguir sair e fugir dessa batida andando, por mais que pessoas morrem, né, em batida de carro. Pode ser que seu herói, sua heroína tenha poderes de voar ou de pular muito longe, etc. Enfim, não importa tanto assim as variáveis que você vai botar de fantasia na sua história, de exagero, de mais extraordinário na sua história. É importante que o seu leitor sinta que as leis da física ainda importam dentro da sua narrativa. Então, eu penso muito, por exemplo, né, tem um filme, Coração de Cavaleiro, com Heath Ledger, que quando ele faz uma armadura melhor, é um filme totalmente realista, tá? Ele recebe o impacto na armadura dele, a armadura nova, tá testando essa armadura, ele é jogado para trás e ele diz, não senti nada. E isso é um exemplo de como uma armadura real funciona. O propósito da armadura é absorver o impacto. Então, se ele é jogado para trás, essa armadura protegeu ele e ele não sentiu esse impacto, porque o impacto ficou no metal, tá? Então, e aí, por outro lado, muitas vezes quando a gente está vendo tipo, um filme ou um jogo, né, ou um desenho, a gente vê como que a lei da física acaba... armaduras e roupas são, né, absurdas, né? Eu já vi desenho em que rola um soco, né, Cavaleiro Zodíaco, né, várias vezes, rola um soco e você vê o soco por trás da pessoa, e a pessoa de armadura, sabe? E tipo, mano, se você leva um soco e esse soco aparece tipo, atrás de você, até sem armadura, tá? Mano, é porque muitos órgãos foram danificados, sabe? E se tem armadura, é porque a armadura inteira foi danificada. E se danificou a armadura, mas não o osso, sabe? Então, a armadura serve para proteger, serve para absorver. Então, a armadura
vai primeiro quebrar e depois que ela for danificada, aí sim, quem está dentro vai começar a sentir os impactos, o corte, etc. E a sua história tendo armaduras ou não. Isso é um exemplo de como leis da física funcionam, tá? Uma proteção vai absorver o impacto. Lembre-se disso, tá? Então, não importa como que você vai usar a lei da física. Tudo bem se, não, nesse mundo a física é diferente. Nesse lugar a física está louca, as coisas flutuam, né? A física está caótica nesse lugar em específico. Então, quando você for realmente distorcer a lei da física, deixa claro para o seu leitor. Enquanto isso, por mais que vão ter situações extraordinárias, tá? Não alopra na lei da física. Não faz algo que seja também inverossímil. Mas irreal, sim, mas mantendo a verossimilhança em relação à lei da física. Tudo bem o helicóptero cair, o carro cair, tá? Tipo, isso é um ponto. Tudo bem, sei lá, ter uma cena de ação com um carro, com um avião, um helicóptero, que seja surreal. Agora, um carro caindo do céu e com paraquedas, meu Deus do céu, que paraquedas é esse que aguenta o peso de um carro, né? Aí, amiguinho, fica complicado, né? Então esse é o limiar que eu queria explanar aqui, tá? Não alopra na lei da física. Usa a lei da física junto com a verossimilhança. E quando você for também tornar a lei da física mais maleável na sua história, não faz isso sem se desconectar com a verossimilhança. Próximo tópico é a criatividade. Cenas de ação exigem criatividade. E a melhor forma de ser criativo com a sua cena de ação é trazendo parâmetros novos. Tá? Explora cada personagem e cada habilidade específica que cada um deles tem. Então, se um deles é mais habilidoso com armas, ou então o outro é mais veloz, mais ágil, sabe? Ou então o outro tem poderes mágicos, mas que tipo de poder mágico ele tem? Ele manipula elementos, né? Ou ele manipula probabilidades, o que é algo mais difícil de você fazer até na ficção, né? Ou então ele manipula a lei da física, sabe? Pensa sempre em como que cada personagem que está na cena luta, como cada um deles usa suas habilidades, como cada um deles usa seus poderes, tá? E por mais que tenha um mundo real sem magia nenhuma, tá bom. Dê para cada um deles uma especialidade. Então, pode ter por exemplo, filmes de ação como Jack Chan, Bruce Lee, etc. Um bom exemplo disso, tá? De filme que é pseudo-real, absurdo, mas pseudo-real, é Os Mercenários. O Mercenário é uma história sem magia, tá? Sem poderes. Mas você vê que tem um deles que é melhor com tiro, outro que é melhor na luta corpo a corpo, outro que é melhor em arremessos de facas, outro que é melhor em armas pesadas, outro que é melhor em gadgets, tipo de hackeamento, né, de hackear a base inimiga. Cada um deles tem uma especialidade, mesmo se tratando de um mundo real. Então, dê para cada personagem um tom especial. Não importa qual que é o seu gênero, e use isso também nos vilões, tá? Essa, inclusive, é parte da graça, né? Eu acho que é interessante ter vilões com poderes parecidos com dos personagens, tá? Mas é interessante trazer vilões com poderes totalmente diferentes dos personagens, justamente para sair do lugar comum. Isso é uma crítica comum em filmes de heróis. Muitas vezes o vilão de um filme de herói é meramente alguém com os mesmos poderes que o herói, só que é isso, né? A versão do mal do herói. É interessante fazer isso, às vezes, tá? Mas um bom exemplo de uma franquia que totalmente não fez isso foi o do Homem-Aranha. Até os filmes do Homem-Aranha que são mais elogiados ou menos elogiados pelos fãs e pela crítica, não dá pra negar que sempre tem um vilão com poderes que não são apenas um espelho do herói. Então é uma forma bem interessante de ver como que o herói com as suas habilidades enfrenta alguém com habilidades diferentes dele, né? Duende Verde, o Dr. Octopus, o Homem-Areia, o Lagarto, o Electro, o Abutre e o Mistério. Todos eles
têm poderes diferentes do Homem-Aranha, e o Homem-Aranha enfrenta eles, e ver essa colisão de poderes diferentes é interessante. Então, use também a sua criatividade para usar isso. Como que essas habilidades diferentes entram em colisão, como que trabalham em equipe entre os protagonistas e como que entra em colisão entre protagonistas e antagonistas. Por fim, já que eu estou falando aqui de personagens, não se esquece de fazer os seus personagens presentes nas cenas de ação. Toda cena de ação tem que ter um propósito, tá? Se for só mais uma cena de lutinha, fica descartável, fica, sobrando na história. Mas pensa o seguinte, como eu falei, como que cada um deles luta e como que cada um deles também enxerga a si mesmo, enxerga as suas habilidades, sabe? E ver como que eles... uma maneira interessante disso é usar diálogos durante cenas de ação. O que cada um deles fala, sabe? Não bota cenas de ação, não bota diálogos genéricos, não usa diálogos genéricos no meio de cenas de ação. Você vai morrer, sabe? Eu vou vencer com a força da amizade, sabe? Esse tipo de coisa, sinceramente, é mega clichê e não diz nada. Pensa realmente pensa no diálogo entre a personalidade de cada personagem e suas habilidades. Como que uma coisa influencia a outra. Por exemplo, o Tony Stark da Marvel, que eu tô falando aqui de herói. Ele é um cara que ele é meio marrentinho, sabe? Então ele é um cara muito inteligente, mas ele usa essa inteligência não para estratégia muito elaborada. Ele usa para cair na porrada, sabe? Então ele é o cara que chega com tudo. O Capitão América é um cara mais de pensar, sabe? Mais de planejar, mais da estratégia, sabe? Então isso é bem nítido. A personalidade deles é bem nítida durante as cenas de ação e não só nos poderes em si. Destaca cada personagem, tá? Faz cada um deles único pelas habilidades deles, né? Seja habilidades fantásticas ou reais, tá? Mas escolhe, cada um deles luta um estilo de luta diferente. Então escolhe também opções diferentes. Quem luta Kung Fu, quem luta Muay Thai, quem luta boxe, né? Quem luta ninjutsu, né? Entenda do assunto e aplique isso ao interessante, né? Eu penso muito em armas, penso muito em magia, penso muito nesse aspecto mais fantástico mesmo da escrita, tá? Enfim, mas faz cada personagem singular através das habilidades e também das personalidades e usa isso na cena de ação. Qual que vai lutar para matar? Qual que vai lutar para se defender? Qual que vai lutar para defender os outros? Quem que vai lutar para salvar vidas? Quem é que vai poupar a vida de um inimigo ou não, tá? Quem está, na verdade, preocupado em encerrar essa cena de ação, né? Esse momento de conflito o mais rápido possível. Quem, pelo contrário, gosta do combate, gosta da ação, gosta da adrenalina e está tendo um deleite nesse momento também. Pensa pensa nessa personalidade de cada um e como que essa personalidade se manifesta durante a cena de combate e faz cada personagem presente, tá? Não só cenas de ação genérica, não só cenas de lutinha genérica. Pensa nisso. Então, recapitulando para encerrar, lembra das leis da física, usa as leis da física com verossimilhança e flexibiliza quando for flexibilizar a física. Não abrir mão da verossimilhança, tá bom? Usa a criatividade para criar as cenas de ação e as habilidades, né, de cada personagem e faz a personalidade deles presente também nas cenas de ação. Não só os poderes, mas também quem eles são. Por hoje é isso. Se você gostou, dá like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo de mercado editorial e escrita criativa quase todo dia de 2020. Então, até amanhã.